Olá a todos e todas, tudo bem? Eu sou o professor José Lupoli, sou coordenador do MBA Gestão e Marketing Global Presencial da EASH USP. E dentro da nossa programação do MBA USP, nós iniciamos a nossa segunda fase de webinários. E hoje nós vamos falar sobre o setor de luxo e a sua relevância para o contexto tanto social como para a economia do país. Falaremos também sobre o marketing de luxo, que é um dos temas discutidos no nosso MBA. Sejam bem-vindos, bem-vindas, alunos, alunas do MBA USP e aqueles que estão pretendendo estar conosco na turma 3, cujas inscrições já estão abertas para o segundo semestre de 2021. Para conversar sobre esse assunto, nós temos o prazer de apresentar a vocês o professor doutor Miguel Ângelo Enzo. O professor Miguel Enzo, ele é vice-coordenador do nosso MBA, Gestão e Marketing Global. Ele é professor de marketing da Universidade de São Paulo, coautor de um dos livros mais importantes no mundo sobre gestão e marketing de serviços, em parceria com Lovelock e Wirtz. A versão brasileira conta com a sua coautoria. Professor Miguel Enzo, é um prazer recebê-lo aqui nesse importante bate-papo sobre serviços, luxo, setor de luxo e marketing. Ok, Lupoli, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um grande prazer participar e também falar de assuntos que tenho bastante interesse, E como você comentou, eu sou professor na área de marketing de serviços e professor na área de estratégia. Minha formação em administração, especializada em marketing. E já estou aqui na EASH desde 2005, Então, mais de 15 anos como professor, pesquisando, trabalhando, escrevendo sobre o marketing, Em particular sobre a minha área, que marketing de serviços é uma área que hoje se tornou essencial dentro da área de negócios. Hoje, serviços faz parte e é a principal atividade econômica praticamente em todo o mundo mais desenvolvido. Serviços aqui no Brasil já está com mais de 70% de participação no PIB. Então, serviços é algo presente em praticamente todas as atividades de negócio. Então, dentro desse estudo dos negócios, eu tenho sempre buscado entender, em particular, as questões de serviços e como que elas afetam as decisões de marketing. E para hoje, então eu vou comentar um pouco sobre negócios, marketing, em particular dentro de um mercado onde ele é exemplo de serviços de excelência. O mercado do luxo é um mercado onde você recebe os melhores serviços, onde dá para a gente, mesmo que você não trabalhe com luxo, ele é um referencial para você se espelhar pela qualidade do atendimento, pela preocupação no desenvolvimento do produto, na maneira como as lojas são trabalhadas, a maneira como a comunicação é construída, a estratégia de preços. Dá para a gente aprender praticamente tudo que se discute em marketing, analisando serviços de luxo e entendendo como fazer dentro de um bom benchmarking, que é um mercado que se preocupa muito, com qualidade, com excelência e com satisfação do consumidor. E a gente tinha comentado, que hoje um grande tema que tem sido muito discutido, que faz parte de uma análise estratégica, que é você entender o macroambiente, é essa questão da epidemia que a gente está passando agora, que
e ela está afetando negócios em geral e uma parte das áreas de serviço em particular, porque serviços, no caso de luxo, né, ele tem alguns serviços que são mais baseados em produtos, né, que normalmente é o varejo, então é onde você vende os produtos com toda uma estrutura de serviços. Mas também nós temos todo um conjunto de negócios que são serviços baseados em experiência, aquele tipo de serviço, né, onde a experiência é o produto, né? Então você tem hotéis, você tem companhias aéreas, agências de turismo, um hospital é uma empresa de serviços também, né? Você tem profissionais liberais trabalhando com serviços, você tem construtoras, é um mercado muito grande, né? E hoje a tendência que tem dos últimos 20 anos é que serviço ele é o verdadeiro diferencial e a melhor maneira de uma empresa ganhar dinheiro, porque com produtos o mercado já está se tornando esgotado, porque o produto em si ele é limitado em termos de geração de valor. Ele gera aquilo que a matéria-prima basicamente tem e o que foi processado em cima. Agora, quando você vai para serviços, você está vendendo competências, habilidades, inteligências das pessoas que pegam esses produtos, matéria-prima, e transformam em algo muito maior, que está ligado a esse conhecimento que eles têm, né? Então, quando você vai no hotel, você não está comprando uma cama, você está comprando todo um conjunto de experiências, de momentos que você vai ter nesse hotel. Você espera atendimento, relaxamento, diversão, qualidade no almoço, na comida, mas também qualidade em outras atividades, de eles usarem esse conhecimento, essa experiência, né, para criar esses diferenciais. E isso é o que hoje faz as empresas realmente ganharem dinheiro. Então, assim, de modo geral, né, minha agenda para hoje é falar sobre alguns dos diversos impactos que esse momento a gente tem, né, que faz parte, então, de uma análise estratégica que toda empresa precisa fazer. Então, eu separei aqui uma lista, né, alguns pontos que a gente pode levantar, e tem os impactos financeiros no mercado do luxo em si, tem uma questão também muito importante, que é a questão do digital, o luxo e os negócios em gerais, né? Toda a economia passou para a grande transformação do digital. Então, na verdade, a gente vai ver que tem algumas tendências que a gente pode separar que são já existentes desde a virada do século e outras que são específicas desse nosso momento. Mas a gente também observa que, e principalmente no digital, o que aconteceu foi que a epidemia acelerou o digital, né? Eu vi outro dia um executivo falando que o setor cresceu 5 anos em um ano. Então, o digital se tornou mais importante dentro desse contexto atual, mas ele sempre foi importante. Depois tem as questões ligadas a comportamento, né? E aí eu acho que a principal questão é o medo, né? A preocupação que as pessoas têm com saúde, né? Com o grau de fatalidade, né? Que a gente está observando nesse momento, e isso é algo que mexe com o ser humano. Então, ele mexeu com o mercado do luxo. O mercado do luxo é um mercado onde, de modo geral, até 19, sempre veio não crescendo, porque o luxo ele tem um papel muito importante para as pessoas, assim, que é maior até do que a maioria das pessoas imagina, porque ele não é simplesmente status, mas ele também é bem-estar, é qualidade de vida, é realização de sonhos, é atingir momentos de realização, ele são aqueles momentos especiais. Então, quando a gente fala de você levar a família para um restaurante de luxo, para marcar um momento especial, ali você não está simplesmente comprando o status do restaurante, você está comprando um momento muito único, especial. Então, no fundo, você está dando esse momento para os seus entes queridos. Então, esse é o valor. Então, são esses valores emocionais que acabam sendo muito mais fortes, né? Então, são os fatores não funcionais que, de forma geral, são que realmente agregam valor ao luxo.
Esses valores emocionais são, de modo geral, muito maiores que os funcionais. O funcional é grande porque a qualidade é boa, mas, de modo geral, os não funcionais acabam sendo maiores, e é isso que traz o valor maior e traz os preços maiores também. Então, na verdade, o luxo tem um papel social muito importante e é um mercado que movimenta a economia do mundo inteiro. Para se ter uma ideia, né, o mercado até 19 está crescendo e ele tinha chegado a 1,2 trilhões de euros no mundo. Então, é uma economia muito forte, né, uma massa de dinheiro muito grande que alimenta milhares de indústrias. São mais ou menos 500 milhões de pessoas consumindo para atender, e são atendidas por um batalhão de provavelmente no mínimo 100 milhões, 150 milhões de pessoas trabalhando no setor, né? Então são empregos, milhões de empregos gerados para se oferecer esses, principalmente serviços, né? Os principais mercados, né, do luxo, eles se envolvem muito a oferta de serviços, e oferecer serviços envolve mais pessoas do que oferecer produtos. Então, ele gera mais empregos. Então, é um mercado que sempre crescendo, ativou muitas economias, e é um mercado que tem uma demanda inconsciente, né? As pessoas realmente buscam o luxo de diversas maneiras, né? E até algumas coisas que eles buscam, eles nem às vezes estão percebendo que é luxo, mas faz parte desse mercado também. E depois da pandemia teve uma queda de 20, 25%, né? Desse lado financeiro, então que a gente poderia falar de mercado, né? De potencial, mas as previsões são de que essa demanda é tão forte que esse ano já é possível. Tudo depende de você eliminar aquele fator medo, eliminar aquele, aquela, aquela coisa que faz as pessoas evitarem sair, consumir, né? Consumir em geral. Então, não só luxo, como uma série de outras coisas. E por isso que isso puxou também o digital. E depois tem um outro aspecto, que é a questão de como que isso também afeta o desenvolvimento de produtos, os diferentes setores, né? O luxo é interessante porque ele puxa o padrão de qualidade do mercado e obriga outras empresas a também oferecer produtos melhores para o mercado. E, além disso, nós vamos ter, então, uma série de implicações gerenciais, né? Que são as necessidades que as empresas precisam adotar para conseguir dar conta de todas essas demandas, né? O digital nos traz um volume muito grande de dados. Trabalhar com dados é um grande desafio de toda empresa hoje. Trabalhar com logísticas, principalmente agora, né, que a logística do digital se tornou mais presente, né? Mexer numa estrutura de logística que você tinha física e transformar no digital é um grande desafio, não é nada simples. E depois a gente tem uma série de dilemas que são específicos desse momento, que são característicos do luxo, né? Isso fazem parte das questões que as empresas têm ao tempo todo. Então, assim, em resumo, né, isso que eu estava programando para comentar sobre hoje, né? Então, se o Lucas quiser fazer algum comentário, se já tiver alguma pergunta agora, a gente pode dar uma paradinha. Professor, durante o processo de divulgação desse webinar, surgiu algumas dúvidas a respeito do setor de luxo, sua importância, sua relevância, comentários como, num momento como esse, né, com tanta pobreza no Brasil, discutir sobre luxo, qual é a relevância, né? Então, houve muitos comentários nesse sentido. E eu acho que seria bom traçar um mapa do impacto social
o que representa esse setor para o mercado, para a sociedade, para a geração de empregos, para a geração de tributos, para a evolução mesmo das pessoas em termos de trabalho, de qualidade de vida, de renda, fazer uma apresentação sobre a importância e por que isso é tão relevante, né, para uma universidade pública como a USP discutir. Eu dei já uma ideia de alguns números, né? Mas esse é um assunto muito amplo, que daí vai merecer todo um webinar, porque tem uma conjunto de raízes históricas, né? Para a gente entender, vai ter que voltar um pouco na história, entender a evolução do pensamento, do conceito, e aí a gente pode pensar no futuro de fazer um webinar só sobre isso, porque se a gente for entrar em detalhes agora das origens dessas questões, né? A gente não vai ter tempo. Eu posso, para quem quiser entender um pouco o assunto, eu posso indicar um artigo que chama de Prejudice Against Marketing, que é o preconceito contra o marketing, porque a mesma ideia que as pessoas têm, né, de condenar socialmente o luxo, é uma ideia que vem já desde a da época de alguns pensadores gregos, e na verdade, isso é um pensamento assim que já foi superado pelos pensadores iluministas. E o que se reconhece, então, desde aquela época, né, que na verdade o luxo ele tem um papel importante desde que não seja em excesso, né, que resulte em desperdício, né, que resulte em um uso muito sem sentido, né. Mas eu acho que isso daí isso é um assunto que a gente poderia discutir com mais calma. Então, como eu falei, né, tem esse artigo aí chamado Prejudice Against Marketing, em que ali eles fazem um histórico que dizem que isso tem origens num preconceito muito antigo contra os comerciantes, que depois foi para todos os negócios. Então, a mesma coisa se poderia falar de empresários, né? Como a universidade fala de empresários que também, se a gente pensar, que isso também só foi revivido ultimamente pelas visões mais neomarxistas, né? E sobre questões aí de apropriação de valor do trabalho, enfim, isso aí é um assunto complexo, né? Que não dá para a gente entrar. Mas se espalhou pela propaganda, também se faz a mesma discussão, né? Na área de propaganda. Por que falar de propaganda, se a propaganda é uma coisa que pode enganar as pessoas, pode fazer com que elas comprem coisas que não precisam, né? E daí vai para o marketing também, que daí nesse artigo ele faz essa discussão. Para que falar de marketing, se o marketing só estaria se organizando para cobrar muito caro, para oferecer maus serviços, maus produtos, para fazer uma propaganda enganosa, enfim. Existe uma série de questões que são os usos indevidos, né, dessas áreas, e que todas as áreas têm debatido isso aí. Acho que mais esse artigo já é dos anos 70, né, 80. Então você tem no mínimo 30, 40 anos já de debate sobre assunto, né, que merece uma abordagem mais séria. Mas ele se espalhou pelos negócios, pela propaganda, pelo marketing, pelo luxo, enfim, é um assunto aí que, para a gente realmente discutir de uma maneira séria, acadêmica, né, universitária, né, como estão comentando, tem que ser discutido de uma forma mais teórica, embasada, e a gente acho que a gente foge um pouco aqui do escopo da nossa discussão de hoje. Então, hoje, basicamente, nosso objetivo é mais uma coisa simples, de falar um pouco do negócio em si, e de impactos do ambiente, né, que a gente está observando, e como as empresas podem buscar caminhos para enfrentar essa situação e atender de melhor maneira o público. Na verdade, né, o verdadeiro objetivo do marketing, né, que é o que a gente sempre reforça no nosso MBA,
O marketing, no fundo, ele é a busca da satisfação contínua do cliente. É só isso. Tudo que a empresa faz, ela deve ou deveria estar fazendo, mas se não está fazendo é porque não está fazendo marketing, porque não está fazendo marketing certo. É sempre estar se preocupando em entender quem é o consumidor, como que ele pensa, o que ele está necessitando, quais são as, os verdadeiros gaps que ele tem no seu consumo, os pontos de insatisfação, e como, de maneira competitiva, atender a essa demanda. E daí a função da empresa, fazendo isso, ela ganha, no nosso sistema capitalista, ela ganha uma remuneração. Então, é importante para a empresa, né? Isso também existe muita pesquisa já mostrando que satisfação tem uma correlação direta e muito forte com rentabilidade da empresa. Empresas que atendem bem o mercado, que satisfazem bem o cliente, elas conseguem uma taxa de retorno maior do que a média de mercado. Ou seja, ela se torna uma empresa mais rentável do que a maioria das outras. Então, é fundamental que toda empresa, né, isso também é um conceito já bem conhecido e que também a gente debate no nosso MBA, né, da empresa voltada para o mercado e para a sua satisfação. E o que cresceu muito, né, nas últimas décadas é esse adicional da satisfação contínua. Então, não é simplesmente convencer a pessoa a achar que uma venda foi boa. É ela gostar daquilo que está sendo feito e estar disposta a voltar. É criar fidelização. Então, por exemplo, nós temos uma matéria no curso que é o marketing de relacionamento, em que a gente discute toda essa questão do pós-venda. Como que as pessoas podem ser acompanhadas, né? Porque o relacionamento não acaba com a venda. Pelo contrário, você quer que a pessoa fique satisfeita para que ela volte. Tem uma série de estudos que mostram que os resultados são muito diferentes. Pessoas satisfeitas voltam e recomendam para outras. Com o tempo, elas vão ganhando confiança e elas consomem mais daquela marca. Normalmente, no começo, elas fazem uma compra e teste, porque ainda não sabe qual é o risco, e conforme ela vai entendendo que aquela empresa é boa e confiável, para ela é uma grande vantagem, porque ela deixa de usar aquele tempo de busca de soluções confiáveis para fazer outras coisas. Então, ela se dedica a coisas que realmente são boas, que interessam para ela. Toda pessoa, no fundo, para ela é importante que ela tenha os seus fornecedores de confiança, as suas marcas, que ela sabe que chega no supermercado, pega na prateleira, leva para casa, e o resultado é sempre aquele mesmo, e é satisfatório. Então, as pesquisas mostram que se as pessoas consomem um produto e ficam satisfeitas, você tem uma chance de mais de 90% de ela voltar. Ela só não volta se aparecer uma coisa melhor ainda, ou se acontecer alguma outra situação de contexto que muda capacidade de compra, ou ela não volta na tua loja porque ela mudou para outro endereço, mas daí se você tem uma rede e você fideliza a rede, e daí se ela não está numa loja, ela vai na outra. Então, se você gosta, por exemplo, de pão de açúcar, você vai, independente de onde, mesmo que você mude, né, de endereço, você continua indo no Pão de Açúcar mais próximo. Então, é isso que interessa para todas as empresas, né? Esse conceito de fidelização é um conceito que já vem sendo explorado desde os anos 70, pelo menos, né? 73 foi o ano onde as companhias aéreas criaram o primeiro programa de relacionamento. Então já mostra como essa preocupação já tem pelo menos 50 anos. Satisfazer o cliente e mantê-lo satisfeito para que ele volte, criar um relacionamento, né? Então daí faz parte do marketing entender o que é um relacionamento, o que leva a pessoa a criar, manter esse relacionamento, a confiar na marca. E então se você consegue fidelizar, você consegue manter uma grande parte, né, a grande maioria da sua carteira de clientes. Por outro lado, clientes insatisfeitos vão embora.
muitas vezes você perde mais 60%, 70%, até 80% dos seus clientes se houver uma insatisfação grande com o teu produto. E aí é muito difícil até para uma empresa sobreviver, ela não vai durar muitos anos depois que começa uma situação dessas, se ela não conseguir reverter. Você tem que rapidamente saber entender quais são esses pontos de insatisfação, corrigir, não só corrigir o problema que está gerando, né, para o cliente, mas também corrigir o seu processo. E isso gera uma competição maior do mercado, produtos de melhor qualidade, bem-estar maior para a população, além de efetivar, né, perenizar empregos, o que também é muito importante, principalmente na nossa economia hoje, né, onde nós temos tantos desempregados. É importante que as empresas se mantenham sólidas para que elas possam oferecer esse emprego. Né? Emprego não vai existir se não existir empresa. Então, qualquer funcionário depende extraordinariamente do sucesso da sua empresa. Se a sua empresa não der certo, não tem legislação que obrigue eles a continuarem te pagando, porque não vai ter de onde tirar o dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, essa empresa vai ter problemas. Ela pode chegar num ponto que, inclusive, mesmo que tenha alguma obrigação de pagar, ela não paga. A gente observa muitas empresas hoje aí que já quebraram e não pagaram as dívidas até agora. Então, se você vê que a tua empresa não está indo bem, é sinal que o teu emprego também está em perigo. Então, é sempre muito importante, né, que as empresas estejam sempre criando essas oportunidades, crescendo. E a gente precisa lembrar, então, né, para onde vai essa receita, né, que a empresa ganha. Né? É só uma parte que ela fica com os investidores. Né? Uma grande parte vai primeiro para os impostos, né? Depois vão para os funcionários, depois tem processos, equipamentos, investimentos, e aí você tem investimentos em toda a estrutura e mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se você não tiver dinheiro, a empresa não faz pesquisa e não inova. Deixa eu ver aqui, nós temos uma pergunta, né, da Aurínia. Essa quebrou muito, pseudo rico, concentrou a renda. Na verdade, né, se a gente fizer uma análise aí de renda, a gente vê que tem um impacto grande em todas as camadas. Então, se a gente fizer, por exemplo, tem um estudo, por exemplo, do impacto regional no mercado do luxo. E em todas as regiões do mundo, o mercado caiu. Então, todo mundo que é investidor dessas empresas, né, inclusive alguns dos maiores bilionários do mundo, perderam dinheiro nessa epidemia, porque tiveram uma queda aí de 1,2 para 1 trilhão no mercado. Então, eles tiveram aí uma queda de quase 25% nas suas receitas e, consequentemente, uma queda na rentabilidade. A única exceção foi a China. Então, o que a gente vê de algumas pesquisas, elas comprovam isso, né? A China tem um estudo que diz que o mercado cresceu ano passado 45%, o mercado do luxo. Então, lá realmente esse mercado cresceu, assim como os diversos outros setores também, né? A China foi bem menos afetada, e aí provavelmente você deve ter visto algumas reportagens que saíram de novos milionários e bilionários na China. Então, isso é verdade mesmo. A China não foi afetada, mas é a única região do mundo. Eu tenho aqui os outros números, né? Na Europa, a força foi muito grande, caiu 36%. Na Austrália, que depende muito de turismo, né? Combinado também com os problemas de incêndios que teve lá, o mercado caiu mais de 50%. Então, daí realmente você vê o impacto que esse momento teve nesses dois setores. E em outros setores foi um pouco menor.
No Japão, foi 24%, e nas Américas, aqui nas três Américas, foi 27% de queda. Sempre queda, né? Tirando China, todos os outros são queda. E nos outros, resto da Ásia, aliás, primeiro tem o Oriente Médio. O Oriente Médio não foi tão afetado porque muito dinheiro que era gasto fora passou a ser gasto dentro. Então, houve só uma transferência. E como esse dinheiro era gasto na Europa, né, por isso que na Europa caiu 36%, mas no Oriente Médio caiu só 20%. Agora, no resto da Ásia, né, tirando então o Japão, o Oriente Médio, foi uma queda de 35%. Então, realmente, de modo geral, né, uma grande parte da população, em todos os aspectos, de forma um pouco maior, um pouco menor, perderam durante esse período, exceto a China. Ok. Tem mais alguma pergunta ou vamos continuando? Ah, da Andresa, né? Uhum. Tá. Ah, legal. Tem uma questão aqui da Andressa Queiroz, né? O setor digital é mais frio, né? Ela usa essa expressão. Como não perder qualidade e acrescentar serviços para a qualidade não se perca, né? Então, aí tem uma questão muito interessante, né? Porque essa é uma questão que já é anterior até à questão da pandemia. Mas ela ficou, né, realmente bem mais forte agora, porque o que aconteceu? Agora nós ficamos confinados, né? Então, as opções que a gente tinha antes era combinar um pouco do digital com o experiencial. Que vantagens que o experiencial tem, né? Que tornam ele mais quente, então, né? Se a gente for usar a mesma expressão. No presencial é basicamente o contato com o ser humano, né? Mas é aquele contato frente a frente, em que você realmente vê a expressão, né? A maneira como os músculos se movimentam, que daí realmente você sente, né? Que aquela expressão de rosto, o que ela está dizendo, o tom de voz, né? Que você consegue ouvir melhor presencialmente do que via canais digitais. E três sentidos, né, que você tem no presencial que não tem no digital. No digital você não tem o tato. O tato é muito importante, né, uma série de produtos de consumo. Toda a área de vestuário, por exemplo, já tem vários estudos que mostram que você sentir o tecido daquela roupa que está comprando é fundamental, tem um peso muito grande na decisão de consumo. Então, você precisa experimentar a roupa, você precisa sentir, colocar na mão, sentir o peso. A gente tem um processo de percepção e uma série de conceitos de peso. Então, se pesa mais, você vai dizer, esse tecido é melhor, ele é mais forte. Se ele é muito leve, você vai falar, esse tecido aqui é muito levinho, parece que vai rasgar, não sei se ele vai aguentar, enquanto que você perde isso na internet, né? A própria questão do tato corporal, né? Porque você veste a roupa quando você vai comprar. Toda loja de roupas tem um vestuário. Então, faz falta mesmo esse contato, né? Faz falta um vestuário. Você pode criar um vestuário digital, mas quem vai vestir a roupa vai ser o avatar. Você não vai sentir na pele o caimento como você sentiria presencialmente. Então, isso são coisas muito difíceis que não tem, assim, um horizonte de como que isso vai ser substituído, né? A gente não sabe. No futuro, você vai inventar alguma cabine que você põe em casa, liga no teu computador, e ela te dá umas cutucadas, vem alguma coisinha que faz você sentir algo próximo, e como você sentiria se estivesse colocando uma roupa, se estivesse sentindo alguma coisa na mão, né? E talvez, dependendo do que for, talvez o mais próximo seria uma impressora 3D, onde você pudesse ver algum tipo de produto, né? Não todos, mas aí você imprimiria, sentiria na mão aquilo que você imprimiu, não é exatamente
a mesma coisa que a peça, mas seria algo próximo, né? Então você perdeu esse sentido. Depois tem o sentido do olfato, né? Que também é muito importante, né? No ser humano não é tão desenvolvido nos animais, mas a gente também usa muito, né? Ele é uma referência fundamental para a gente, né? Principalmente em alguns pontos, né? Por exemplo, perfumes, né? Como é que você vende perfume na internet sem que a pessoa possa sentir o aroma, né? Só descrevendo, esse daqui é um herbal, esse é um floral, né? Então, realmente, a gente perde aí e não tem também muita previsão no futuro. Recentemente, eu vi uma história de um protótipo na França que estão fazendo um aparelhinho aonde você compraria ali umas 10, 15 fragrâncias e teria como se fosse uma impressora de cheiros que você receberia algum código, um comando que a impressora faria uma combinação daqueles aromas e criaria um aroma próximo daquilo que eles estão buscando. Então, seria algo assim que seria um aroma sob medida que a impressora criaria naquele momento. Talvez funcione, ainda precisa ser testado, está muito no começo, mas também não é uma tecnologia que a gente tem disponível hoje. E a outra, a gente então, dos 5 sentidos, a gente perde 3, a gente perde também o gosto, porque também não dá, né? Para restaurantes, para alimentação em geral, é fundamental. Você quer sentir o gosto, né? E também a gente, antes do consumo, né, para muitos produtos, tem muita pesquisa já hoje que mostra que degustação é fundamental, principalmente para produtos mais novos. Para produtos do dia a dia não faz muita diferença, né? Não adianta muito você fazer degustação de alface, por exemplo, porque todo mundo já sabe que é uma alface, né? Ela não precisa experimentar para. Você não vai fazer uma banquinha e falar, experimente o nosso alface, não vai ser tão diferente do que já tem. Só para coisas realmente novas, muito diferenciadas. Se for um alface muito diferente do resto, sim. Mas daí você não consegue passar isso pelo digital. E daí, esses 3 sentidos, a princípio, não tem como substituir no digital. Você teria que usar logística e enviar alguma coisa física para as pessoas para substituir. Essa é a alternativa que a gente tem hoje. Como é que a gente lida, então, com essas questões? Nós vamos ter que achar alguma forma de fazer uma amostra, uma demonstração, e através da nossa logística, enviar essa amostra para um grupo de pessoas que tem o potencial, que você identifica, e que você espera que elas tenham já um contato maior, né, suficiente para levar a compra. Então, como eu falei de pesquisas, né, tem uma que diz que para um produto básico, assim, conhecido, você vai ter um aumento de 5, 10% das vendas. Mas para um produto extremamente novo, você pode chegar até um impulsionamento de 300% nas suas vendas através de degustação. Então, e muita coisa vai te fazer pelo menos 50%, 60% de aumento das vendas só fazendo degustação. Por isso que é tão comum vocês irem do supermercado e encontrarem esse tipo de promoção, a degustação, para que acaba... aí tem um conjunto de coisas, né? Que traz, além dos sentidos, traz a interação com o ser humano. O próprio promotor, ele tem uma certa reputação, né? Que ele vai também te convencer sobre as qualidades daquele produto, ele vai te esclarecer sobre como comprar, enfim, ele te dá um suporte maior. Então, no caso do digital, né, o que a gente faz é aproveitar, aí a gente tem as opções de aproveitar o lado do digital que tem de bom, né? O que o digital tem de bom? Ele tem velocidade e praticidade. Então, velocidade quer dizer que você entra na internet e as buscas são muito rápidas, né? Você encontra muita informação e rápido. E a praticidade, né? Porque você economiza todo aquele tempo que você gasta na jornada de compras, né? De você ir até o ponto de vendas, isso envolve custos, você provavelmente vai pagar o estacionamento, você vai pagar outro tipo de transporte,
provavelmente você vai tirar algumas horas para isso, então isso já envolve um lanche, já envolve, enfim, algumas despesas, né? E principalmente tempo, porque você vai ter que reservar algumas horas, né? 3, 4 horas para fazer essa busca. E pela internet, então, você consegue fazer isso mais rápido, de uma maneira mais prática. A internet também permite, né? Então, você tem ainda tem um acesso a um conjunto maior de informações que você teria se fosse fisicamente os pontos de venda. Ela te dá acesso a mais alternativas. E isso também é uma coisa boa, porque já tem vários estudos que mostram que quando as pessoas têm mais alternativas, de modo geral, os preços são menores, ela acaba pagando menos. Porque com mais alternativas, ela acaba encontrando coisas mais baratas que atendem aquilo que ela busca. Então, o que a gente pode fazer isso é hoje, é trabalhar os dois sentidos que restam, né? O som e a imagem, e oferecer os outros três de uma forma presencial, de alguma maneira, através da logística, e trabalhar muito em cima desses dois elementos que são desses elementos, né, em geral, os dois, três principais elementos da vantagem do digital. Ok. Temos mais alguma pergunta? Olá, professor. Uma pergunta que se coloca muito, né, é a questão de como comunicar o luxo, né? Parece muito que no Brasil nossas dificuldades são maiores. Se comparar, por exemplo, com os países da Europa Ocidental, com destaque para a Itália, França, no trabalho de gestão de marca, na gestão de grife, né? E o quanto isso impacta, né, em termos globais, para aqueles dois países. Qual é a nossa distância em termos de comunicação, de marketing para esse setor de luxo? A comunicação em si não tem tanta diferença, porque ela é, de forma geral, global, com alguns ajustes, né? Então, no mercado do luxo, a gestão, de forma geral, é bem centralizada. Então, vem lá de Paris, vem lá de algum lugar na Itália, as diretrizes de como que deve ser a estratégia global da empresa, e algumas delas fazem uma padronização muito forte, e em outras, aonde já tem um grupo local com uma certa experiência, aí esse pessoal tem alguma voz para fazer alguns ajustes de questões locais, né? Então, depende muito justamente desse grau da penetração da gestão local dentro de cada mercado. Mas todos os mercados, eles têm conceitos diferentes de luxo, né? Existem, também seria um tema interessante para uma outra live, né? Eu tenho um modelo, né, dos 9 pilares do luxo, né? Que são as 9 grandes dimensões que o luxo como um todo oferece para as pessoas. Só que nem todos conhecem, e apesar de todas essas dimensões, de alguma forma, em algum grau, elas influenciarem, né, o consumo, nem sempre ele é o mais forte. E isso depende da forma como o luxo entrou em cada região, em cada país, em cada cultura. Porque o que acontece, né? Tem um estudo relativamente recente da Ipsos que eles fizeram sobre os modelos de evolução do luxo em países asiáticos. E daí, nesse modelo, eles falam que, de modo geral, o que se observa é que nós temos países que estão num primeiro estágio, que é o de uma ditadura, de um governo centralizado. Então, a característica desse tipo de mercado é de um mercado que
praticamente só quem está ligado àquela pequena elite dominadora é que tem acesso. E o resto do país vive num estado de pobreza tão grande que eles não têm nenhum acesso a luxo. E daí, se você não sabe o que é luxo, você tem só um conceito distante, mas não tem experiência, não tem o contato, e você não conhece a pleno tudo que luxo quer dizer. Em alguns lugares, inclusive, esses governos usam justamente esses preconceitos contra o luxo para tentar convencer as outras classes que luxo é uma coisa que só quem é o verdadeiro controlador, dominador do poder é que tem direito a ter acesso. Então, daí a gente observa que esses grandes líderes têm ali as grandes limusines, os grandes palácios, tem os seus chefes, os aviões e toda a estrutura do luxo, né? Ficam em grandes hotéis e tudo mais, mas eles justificam isso dizendo que eles estão numa posição de autoridade, que eles têm um poder que justifica. E existem raízes históricas para essa justificativa, existe um momento na época da história do luxo que isso acontecia, e acaba acontecendo esse tipo de situação. Aí o estágio seguinte é o estágio onde já tem uma abertura de mercado que permite que uma parcela, pelo menos classe média e classe alta, consuma luxo, e daí realmente começa a desenvolver o mercado. O estágio seguinte seria de o luxo já se tornar uma coisa mais popular e acessível também em outras classes, até a gente chegar no estágio que é algo do que a gente tem hoje no Japão, onde o luxo já não é uma questão de discussão de acesso, ele é presente, porque o luxo, tem alguns estudos que dizem que o Japão tem mais de 80% na classe média, e essa classe média tem um poder aquisitivo alto, então eles consomem luxo. Então, ali o luxo já ficou uma coisa normal que todo mundo aspira, consome, tem um padrão para consumir, e eles consomem isso já há muito tempo dentro de uma cultura. Também seguiu o mesmo processo, começou com a elite, só os imperadores, os nobres que tinham acesso ao luxo, mas o luxo é muito antigo na China, né? Então já existe há muito tempo esse acesso dos mais poderosos. Mas o que aconteceu foi que, principalmente a partir da Segunda Guerra, a economia cresceu muito rápido, permitiu que outras classes também tivessem um poder aquisitivo alto, foram entrando no consumo e hoje praticamente toda a população do luxo tem acesso a pelo menos algumas formas de luxo. A China está num estágio um pouco diferente, né? Ela também começou nesse estágio de uma grande concentração de poder entre os imperadores, a corte, e foi só agora que eles lutaram as últimas décadas do capitalismo de Estado que começou a ter empresas, atividades, e isso gerou, então, basicamente o mesmo processo. Primeiro uma elite mais empresária, social, alta classe, depois um nível mais gerencial, e hoje a gente começa a ver algumas coisas de luxo se tornando acessíveis até para uma classe média. Então, até alguns estudos falam, né, que em vários aspectos a China deve seguir um caminho de desenvolvimento econômico parecido com o que aconteceu no Japão a partir dos anos 50, 60. Tem uma pergunta interessante aqui da Liliana. De que forma, ainda durante o período restritivo, os restaurantes de luxo podem levar a experiência e satisfação do cliente sem estar no ambiente do restaurante? Então, também é uma questão muito importante, né? Está dentro daquela ideia que a gente comentou sobre a questão da experiência, dos sentidos, né? Da qualidade. E aí está, então. Restaurante de luxo, né, é um caso bem claro de um tipo de negócio em que a experiência é fundamental, né? E no caso do restaurante de luxo, não no caso presencial, ele tem, entre outras características, uma muito forte do luxo, que é a construção de mitos rituais, ligado também muito a essa questão de justificativa do poder, né? Na história do luxo,
a gente tem uma justificativa de que no início só os religiosos, depois os reis, os poderosos, que podiam ter acesso ao luxo. E para justificar esse uso, né, ele era limitado dentro dessas classes, principalmente em momentos de rituais. Então a igreja criava muitos rituais onde ela apresentava o seu luxo. As outras religiões também a mesma coisa. Os imperadores, a mesma coisa, em suas funções, em suas recepções, usam o luxo muito de uma forma ritualística. E uma boa parte do que a gente tem de rituais do restaurante, eles vêm das cortes francesas, né? A França é um país que teve um impacto muito grande na cultura do luxo. E daí hoje um bom restaurante de luxo, né? Ele pode ser também de outras origens, além da francesa, mas se for, por exemplo, a francesa, ela vai ter uma série de rituais que vêm desse país, né? Da maneira como você prepara, da maneira como você serve os alimentos. Então, o luxo tem muito de detalhes, né? De como você trabalha detalhes dentro desses rituais. Então, é fundamental, né, que o restaurante mantenha isso. As pessoas vão para ter essa experiência no restaurante. Então, a maneira como a salada é apresentada, trazida, né? Não é uma salada que vem pronta, por exemplo, num restaurante de 3 estrelas Michelin, ah, vem as verduras separadas, cada uma delas vai ser colocada no prato na sua frente, vai ser temperada, vai ter uma pessoa perguntando o seu gosto, fazendo os ajustes, depois ele te serve, ele faz a mistura, prepara a salada, serve a porção. Então ele tem todo esse ritual de como que ele faz. Muitas vezes ele vai estar, por exemplo, usando luvas, né? E não luva por causa de questão de saúde, mas por questão do ritual, porque o uso da luva tem esse significado simbólico. Depois você vai ter a hora de servir a comida, né? Então, se é uma comida quente, ela não vai vir quente de dentro do restaurante, da cozinha, ela vai vir aquecida na sua frente, num rechô. Talvez seja flambada, por exemplo, como muitos pratos são. Então, tem o ritual da preparação, né, que é tudo feito na sua frente, tem uma demonstração. Consumo do vinho, né, a mesma coisa. Ele não chega, abre a garrafa e põe no teu copo. Tem também todo um ritual. Você pode abrir garrafa de diversas maneiras, né? Inclusive, existem algumas bem interessantes. Você não precisa necessariamente usar um saca-rolha. Tem uma técnica, por exemplo, que usa um ferro em brasa. Então, esse ferro tem um círculo que você coloca no gargalo, esquenta o gargalo, joga água fria e dá uma batida, quebra. Você não tira a rolha, você tira todo o gargalo e serve dali. Tem uma outra ainda mais sofisticada, né? Que é muito usado com champanhe, que é chamado sablage, então é francês também, que é o uso de um sabre. O garçom segura a garrafa numa mão de champanhe, um sabre na outra, ele decepa a cabeça do champanhe de uma forma que ele faz um corte perfeito. E daí a champanhe jorra, já serve nos copos e leva para cada um. Então, os rituais são extremamente importantes, né? Então, o restaurante de luxo, ele vai ter que achar formas de levar isso para o consumidor que está em casa. E daí existem todas aquelas limitações que a gente discutiu antes, né? Mas eu já vi algumas soluções bem criativas. Eu ouvi falar, por exemplo, que no Fazano tem um grupo de pessoas que consomem o café toda manhã, são frequentes. Todo dia estão lá no Fazano tomando café. O que o Fazano fez? Quando foi obrigado a fechar, ele pegou todo esse pessoal, colocou numa van, e daí ele foi até a casa dos clientes e você era atendido pelos mesmos garçons que te atendiam no local. Eles chegam na tua casa, colocam a toalha na mesa, colocam todos os talheres, toda a louça, servem e preparam tudo para você. Você toma teu café sossegado, acabou, recolhe tudo, leva a louça, você não precisa lavar a louça, não precisa fazer nada. É uma forma interessante. Vi um outro restaurante, foi acho que Paris 6, que falou que estava fazendo isso. Eles estavam, para não mandar os garçons embora, eles fizeram acordo com os garçons e os garçons passaram a fazer entrega. Então, na hora que chega no cliente, é o garçom que está lá entregando a comida
e daí ele vai, conversa, fala do restaurante e mantém um relacionamento, né? Então, depende muito de criatividade, né, para os restaurantes acharem essas alternativas. Isso vai depender também de cada restaurante, o quanto que ele conhece, né, já do seu cliente, para entender que tipos de experiência que ele valorizava e encontrar formas de manter. Ok, acho que estamos só com mais 5 minutinhos, é isso, Lucro? Eu temos mais. Professor, eu acho que já seria bom a gente colocar, né, a pergunta derradeira. E Uhum. olhando para frente, né, Uhum. ficou claro na, na sua abordagem que o luxo tem uma necessidade de interação social muito grande, né? A Uhum. prestação de serviços e no próprio marketing de serviços, né, se ressalta bem a importância das pessoas no processo, né? E diante dessa situação em que vivemos e na saída, quais são os principais desafios? O que nós Uhum. poderíamos, para mesmo de encerramento, o que nós poderíamos resumir como dilemas e desafios aí para essa realidade que a Uhum. gente vive? Tá. É, minha bola de cristal pifou, acabou a pilha, então eu não consigo dizer exatamente o que vai acontecer Mas no sempre futuro, pergunta né? para a gente, né? Sempre pergunta, Pois o que é, né? você Como é que vai acha? ser o futuro? Vou casar, vou mudar para outro país, né? Então é difícil, né? Mas tem algumas coisas que dá para a gente, pelo menos, comentar, assim, como tendências, né? O que, que a gente pode imaginar. Como tendências gerais, né? E até coisas que já vinham antes. Uma coisa importante hoje é a questão dos milênios. No mercado do luxo, principalmente, né? De modo geral, os clientes são mais maduros e sempre existiu essa necessidade de você ir trabalhando para eventualmente repondo aqueles que por algum motivo você vai perdendo. E hoje os milênios têm se tornado um segmento que ainda não tem o poder aquisitivo muito grande, mas todos os estudos dizem que eles vão ser de maior poder daqui a provavelmente mais uma década pelo menos, né? Mas então é importante as empresas já irem se preparando e agora mais ainda, né, para ir buscar esse mercado, esse segmento, para já ir conseguindo mais volume e fidelizando esses novos clientes para garantir esse futuro, né? Então, esses milênios já têm valores diferentes, né? Eles têm uma preocupação social também forte. Um outro aspecto também que é importante no luxo, né? Eles valorizam muito a questão de autenticidade. E no caso do luxo, você tem que ser autêntico, tem que ser transparente, mas você também tem que criar uma mística da tua marca. Isso faz parte de um produto do luxo. Então, aí você vai ter um conflito que as empresas vão ter que gerenciar. Até que ponto você consegue transformar, manter a sua marca como algo místico, mas ao mesmo tempo transparente, né? Depois, tem outras questões sobre comunicação. E daí, então, para conquistar novos clientes, você vai ter que achar um balanço, um equilíbrio entre o que você faz de comunicação institucional, que é muito importante dentro do luxo, né? Que é você trabalhar a questão simbólica, que é um dos aspectos do luxo, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer comunicação de vendas, né? Porque você tem que convencer esses novos clientes, né? A virem. Um outro desafio também de inovação é que hoje cada vez de comunicação é que cada vez mais esse público, mas outros em geral buscam inovação. E o luxo faz inovação, mas ele tem que manter tradição. Então, a história, a herança, a maneira como a empresa foi criada, né? Quem foi o fundador, os seus valores, tem um peso muito grande. Então, você precisa inovar, mas sem perder raízes, né? Depois tem a questão dos produtos, né? Para entrar no mercado de milênios, você deve fazer produtos de preço mais acessível, porque
eles ainda não têm um poder econômico tão grande, e então você vai ter que trabalhar produtos de entrada, vai ter que fazer preocupação em criar linhas de produtos específicos para que eles comecem usando esses produtos e depois vão subindo nas linhas do produto. Então, por exemplo, automóveis, né, o que a gente vê hoje, a Audi tem o A1, a BMW tem a série 1, a Mercedes tem o Classe A, são todos produtos de entrada, né, mais acessíveis, geralmente com características mais jovens, né, para atrair esse público. Outra questão também que vai ter no luxo e vai ter em todas as outras áreas é essa questão do digital, né? Entre o online, o trabalho à distância e o físico, né? As empresas, por um lado, estão percebendo que também tem vantagens ela passar para uma estrutura remota, e pelo menos uma parte. Mas no luxo tem que ter uma questão presencial, né? Porque você só cria experiência com o experiencial, é muito mais fácil, né? E aí também tem aquele desafio que é eterno, né? De gestão de pessoas, que como você falou, pessoas são fundamentais, né? Então, cada vez mais, inclusive a própria área de marketing tem que investir cada vez mais na seleção, na gestão, no treinamento, na motivação das suas pessoas, porque são elas que entregam serviços. E daí tem também um conflito, né? Porque tradicionalmente quem cuida disso é muito o RH. Então, não só o marketing de luxo, né? Mas o marketing de serviços em si, ele tem que começar a enxergar que gestão de pessoas faz parte de marketing. São essas pessoas que geram satisfação, e como satisfação é o que define rentabilidade, é isso que o gerente de marketing vai ser cobrado. Se você não tem rentabilidade, você leva uma bronca na primeira e na segunda a cartinha, né? Então você precisa, então o trabalho é sempre manter satisfação, gerar rentabilidade. Para fazer isso, você tem que ter controle das pessoas que estão ali na frente gerando ou não satisfação. E aí isso significa que você tem que começar a intervir desde o processo da seleção. Então, você tem que já definir muito bem o perfil da pessoa que vai estar ali na interface com o cliente, para ter certeza que ela já traz tudo que a pessoa, que o cliente vai precisar. Então é isso, acho que tem uma série de desafios que eles, de forma geral, eles estão sendo acelerados pela pandemia, mas já são coisas que fazem parte aí da preocupação, principalmente no nível mais estratégico das grandes empresas nas últimas 2 décadas, pelo menos. Então é isso. Ok, professor. Uhum. Agradecer o convite, as suas observações importantes, a discussão de um tema tão relevante para um setor que contribui muito na geração de empregos e renda para o país e que, o mais importante, né, como nós observamos na Europa, na Ásia, na América do Norte, com um potencial enorme, né, que nós brasileiros ainda temos, né, seja no setor de serviços convencionais do comércio, ou seja no turismo, o quanto o luxo ainda pode contribuir, né, para a nossa economia. Gostaria de agradecer a todos e a todas que estiveram com a gente durante esse webinar. Convidamos para os nossos próximos, acompanhem a programação pelas nossas redes sociais, o MBA Gestão e Marketing Global da Universidade de São Paulo. Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas, aguardando vocês para aprofundar principalmente esta e outras discussões de relevância para o marketing hoje. Gostaria também para agradecer a CMY Educacional pelo apoio e o nosso parceiro publicitário, a Ctrl F5. Desejo a todos boa noite e que tenham uma ótima Páscoa com seus familiares, mesmo estando presentes, mas o importante é estarmos com fé e esperança. Boa noite e muito obrigado. Boa noite.